E aí, pessoal, o o som melhorou? O seu som está ruim. O seu som está ruim. Tá ruim, né? Eu acho que é porque eu estou no Agora celular. ficou bom. Ficou melhor. Ah, então deve ser o celular perto do computador, deve dar interferência, deve ser. Isso, agora sim. Ah, Agora então funcionou. tranquilo. Então, beleza. Vamos aproveitar aqui, então. Então tá. Boa tarde a todos, pessoal. Estamos aqui ao vivo. Tivemos algumas interferências aqui na conexão com o YouTube, mas de alguma forma nos conectamos, né? E vamos seguir. Então, eu sou o Jonas Ramos Camelo, né? E idealizador desse pequeno projeto, intitulado do pensamento ao nascimento musical, comunicação das diferentes narrativas musicais, né? Onde hoje é o quarto encontro e só a ideia, colocando a ideia desse título desse projeto é que de alguma forma onde a gente pode dialogar, não só dialogar com quaisquer pessoas, né, que qualquer pessoa pode ter suas narrativas, se ainda não tem, pode construí-las, musicalmente falando, e isso, de alguma forma, pode, na minha cabeça, poderá vir, abrir outros leques ou outras discussões futuras para outras questões musicais. Então, a ideia de começar a vir trazer narrativas musicais pelos próprios narradores, né? Onde hoje eu terei o enorme prazer de receber aqui uma pessoa incrível que eu conheci há muito tempo, que foi o meu primeiro professor de música na Escola de Música de Brasília aqui, né? O professor e maestro Ayrton Pisco. Então eu vou abrir aqui a palavra para ele, para que ele se apresente e fique à vontade aí, porque a sala é nossa. Hoje nós queremos conhecer quem é um pouco mais dessa pessoa incrível que é o maestro Ayrton. É com você, professor. Boa tarde a todos, boa tarde, Jonas. O Jonas foi meu aluno na escola de música, aluno de violino, né? Tem um bocado de tempo, né? Nem lembro mais, faz muito tempo ele tocava na orquestra lá e tudo. Bom, a minha trajetória de música, né, se iniciou, me tornei músico profissional em 1979, quando eu comecei a dar aulas de música. E depois, em 1980, eu vim para Brasília e me tornei professor da Escola de Música de Brasília e me tornei músico violinista da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro de Brasília. Então, desde então, eu toquei na Orquestra do Teatro Nacional de 1980 até 1987. Depois, em 1987, eu pedi desligamento da orquestra e me dediquei inteiramente à escola de música, onde eu continuei dando aulas até o ano de 2014, quando eu me tornei diretor da escola. E fui diretor de 2014, de 2014 até 2016. Foram 3 anos, uma experiência assim, muito importante, muito rica, muito tumultuada também, né? E em 2016, quando encerrou meu mandato, no final, 31 de dezembro,
Em janeiro de 2017, então, eu me aposentei da escola de música e desde então tenho me dedicado a dar aula de música particular. Tenho um projeto na Grande do Torto, que agora está suspenso, mas eu continuo dando aula particular para meus alunos, gravando vídeos de aulas de música e seguindo a trajetória de profissional que eu abracei em 79 e cada vez mais a gente vai aprofundando, né, essa compreensão do que seja música enquanto uma linguagem, uma forma de comunicação, e como qualquer forma de comunicação, ela tem o poder de transformar, de interagir, de transformar tanto o comunicador, que é a pessoa que faz a comunicação, quanto o receptor. Então, ela tem esse poder de transformar, de estimular a inteligência humana e de uma forma muito particular, de uma forma muito valiosa, que é a estimulação de áreas que as outras modalidades de linguagem não estimulam, não atingem. Então, a música tem essa particularidade de estimular uma forma de inteligência que outras áreas não conseguem atingir. Mais adiante, ao longo da nossa conversa, a gente vai voltar nesse assunto e saber exatamente quais são as áreas da compreensão humana que a gente trabalha, que a gente estimula, que a gente desenvolve por meio da linguagem musical. Maravilha, professor, maravilha. Que bela apresentação aí. Bacana. Então, como o tempo já se avança, eu vou pedir que, se algum dos participantes tiver alguma pergunta, deixe para o final. Nos 10 minutos finais, eu vou ver se eu abro aí para uma perguntinha, né? Mas tem que ser aquela pergunta de nível, né, de maestro, né? Vamos lá. Mas, professor, eu gostaria já de iniciar com algumas questões, colocar algumas questões para que o senhor tire a nossa curiosidade, questões que normalmente eu faço para todos, né? Então, por exemplo, aqui a primeira, como você começou sua história musical, como você já falou um pouco, né, antes mesmo da composição. Então, na verdade, assim, desde o início, aliás, desde o início, antes mesmo da composição, não, da história profissional, né? Então, antes de ser um profissional da música, como foi a história da infância do Ayrton lá, criança, como é que foi esse pré-músico e maestro profissional, como é que foi um pouco da história, né? Da vida pessoal. Uma história assim, muito importante na minha vida, porque eu era de uma família de militares, eu estudei no colégio militar e em algum momento da minha vida, nos anos 70, eu já estava encaminhada para a carreira militar. Cheguei a passar, né, para a escola, colégio naval na época, depois escola naval, mas em algum momento da minha vida eu conhecia a música, eu ouvia música e um disco, naquele tempo era disco, né? Na casa da minha avó, então eu via, lembro que foi a Quinta Sinfonia de Beethoven,
Eu era um garoto e quando eu vi aquela coisa assim tão maravilhosa que eu estava ouvindo, mas eu também conseguia, eu via a música passando na minha frente. Então eu tive assim um momento, assim, uma epifania, uma coisa muito que me transformou. E naquele momento eu estava ainda na terceira série do colégio militar. E eu falei, é isso que eu vou fazer na minha vida. Eu quero dedicar minha vida a levar essa música para que outras pessoas possam ter esta mesma experiência tão magnífica que eu tive ouvindo isso. Então eu quero dedicar minha vida a fazer isso. É claro que foi assim um momento assim de grande preocupação na minha família, porque naturalmente estava encaminhada para a carreira militar, onde estava, né, o meu futuro já todo desenhado, né, nessa altura eu já seria almirante, já teria me aposentado, tudo organizado e naquela época eu falei assim, não, eu vou ser músico. Meu pai ficou desesperado, né? Como é que você vai músico, você vai viver do quê? Como é que você vai sobreviver? Ficou uma preocupação danada. Eu falei, não, eu vou ser músico, quero levar a música para que as pessoas possam ter essa experiência que vale, que dá sentido à vida. Então, eu me passei a me dedicar naquele momento, sim, e eu lembro que naquela ocasião, eu lembro que foi nos anos 70, tinha um anúncio do Ponto Frio Bonzão, que existe até hoje, né? E o jingle do anúncio, né, era um trecho da área do Toreador, da Carmen de Bizet, né? Que era, mas não sei se no YouTube, no Instagram dá para você ouvir, mas era mais ou menos assim: 70 gordo é só no bonzão, no ponto frio, 40 redução. Era o Paulo Fortes cantando, um tenor. E eu vi aquele negócio e falei, que coisa, que música, não sabia que música era aquela, que música fantástica era aquilo. Aí eu peguei e fui na loja de disco lá no Rio de Janeiro, na Rua da Carioca, e falei para o cara da loja, eu quero essa música. Aí cantei essa música para ele. Eu quero comprar o disco que tem essa música. E o cara me trouxe o disco que era chamado Coro dos Ferreiros, com diversos coros de óperas conhecidas, inclusive essa. Então eu comecei assim, a mergulhar assim, apaixonadamente no mundo da música clássica, e foi quando eu terminei o colégio militar, eu fiz o vestibular, falei, eu quero fazer vestibular para música. Eu podia ser oficial do Exército, fazer faculdade de engenharia, até estava para fazer o IME, mas falei, não, vou fazer música. Foi uma loucura total na minha família, mas algum tempo depois eles viram que eu estava errado, eu vivi a minha vida inteira disso e nunca me arrependi, pelo contrário, eu sou uma pessoa profissionalmente super bem realizada. Oh, que legal, parabéns, maravilha. Eu lembro lá que na época, quando o seu aluno lá, entrei em 94, isso, na escola de música, e ainda não tinha entrado ainda na Polícia Militar, na qual 2 anos depois eu ingressei, né? Então, por essa razão, para que todos saibam, né, que foi que me obrigou a abandonar o violino. Que muitos até me perguntam até hoje, poxa, mas
você abandonou o violino e tal, poxa, por quê e tal? Eu falei, cara, assim, primeiro momento foi porque, assim, foi a oportunidade que eu tive, né, de seguir a música profissionalmente na carreira militar e, portanto, não tem violino, tem que migrar para outro instrumento, primeiro momento, primeiro argumento. E o outro é porque, assim, eu também já era pai de família e várias questões, assim, boladas na vida, né, que é comecei a vida cedo também, e aí, assim, na minha cabeça era impossível continuar tentando levar os dois o estudo de mais de um instrumento, né? Então, assim, para que todos saibam, esses foram os dois argumentos que eu uso até hoje. Eu acho que estão válidos ainda, porque mal estou conseguindo manter o estudo de um, né? Então é isso. Mas eu me lembro que naquela época, você já falava que, por exemplo, uma curiosidade que me fez lembrar agora, quando você falou carreira militar, foi a questão que, parece, se não me falha a memória, só tinha falou uma vez que lá no Exército parece que você chegou a tocar instrumento de sopro, foi isso? Sim, cheguei a estudar clarineta na banda do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Que Que é o que legal. você toca agora, né? É o que eu migrei. Você fez o inverso, né? Da clarineta para o violino e eu do violino para clarineta. Então, assim, não foi por acaso. Temos uma via aí de mão dupla, né? Caminhos contrários, mas os mesmos extremos. Exatamente. Quanto um percorreu indo, o outro voltou. Quanto o outro voltou, o outro foi. Maravilha. Professor Ayrton, então vamos aqui a uma outra curiosidade, como você já falou, de algumas que estão dentro mais ou menos de algumas perguntas aqui, então eu vou passar para uma outra, que, por exemplo, aqui, a terceira que eu anotei aqui, que é, aliás, a quarta, que é quais gêneros musicais mais te inspiram, assim, te inspiraram, na verdade, né? Porque, assim, ao longo, assim, obviamente que a gente tem uma vaga noção, assim, isso eu falo como ouvinte também, musical, não como músico, mas como ouvinte, assim, que normalmente a gente estuda o instrumento, dá aquela ideia de que a gente tem aquela cultura, aquele instrumento, aquela coisa total, mas poderão ter outras influências também, né? Então, assim, nesse sentido, assim, desde o Ayrton, antes do profissional, o que mais te inspirou, assim, Gênero musical. Isso. Olha só, o meu pai, ele era militar. E meu pai era oficial da Marinha do Brasil. Mas o meu pai era um militar que estava lá por acaso, né? Meu pai era um artista, né? E meu pai tinha, né, uma coleção que é a maior do Brasil de discos de música popular brasileira dos anos 30 aos anos 50. Ele tinha, que até hoje estão lá, né, mais de 5.000 discos, né, de música popular. E eu gostava de ficar ouvindo. Meu pai ouvia assim, todo sábado. Naquela época a gente parava para ouvir música, para ouvir disco. Hoje em dia isso não existe mais. Mas meu pai ficava ouvindo aquelas músicas lá. E eu conhecia as músicas, tocar. Me interessou aquilo como atividade, né? Eu nunca gostei daquilo como atividade. Eu fui gostar da música clássica, porque foi na música clássica que eu percebi que a música tem uma finalidade que é muito além da diversão. É porque a gente costuma ver a música como diversão, como lazer, como até hoje em dia, como erotização.
Mas eu vi na música clássica, eu vi a música como uma forma de educação, como uma forma de transformação, como uma forma de revelação. Embora eu não seja uma pessoa religiosa, mas a música faz com que você se transporte para uma outra dimensão, uma dimensão que não é palpável, uma dimensão que não é, que você não pode definir com palavras, mas uma dimensão que ela transforma, que ela organiza o seu ser, organiza o seu pensamento. Então foi isso que me encantou, que a música clássica ou música erudita, ela tem um sentido muito mais de educativo, de modificar o ser humano, do que a música popular, que tem um sentido de mais de diversão, de lazer, um sentido comercial, uma música que você pensa, por exemplo, que você pode estar num bar tomando um uísque, conversando com a sua namorada e está tocando uma música lá de fundo, está tocando aquilo completa o seu ambiente, o seu espaço sonoro. Mas você não pode estar num bar, pode estar no elevador, não pode estar pedindo pizza para o garçom, ou escutando uma sinfonia de Brahms, certo? Isso aí é uma coisa completamente impossível. Então, o que me encantou na música não foi o aspecto da música popular, que é o aspecto da diversão, o aspecto de empolgação coletiva, de shows. Eu nunca fui num show de rock, por exemplo, daquele negócio, todo mundo ficar com a mão para cima, balançando o cabelo, que eu nem tinha, né? Eu nunca fui isso, não estou estabelecendo nenhum juízo de valor, mas estou respondendo a sua pergunta que o que me importou, o que me encantou, o gênero musical que embora a música clássica abranja muitos gêneros, né? Mas de uma forma assim bem ampla, né? É a música clássica pelo poder de transformação, o poder de revelação que ela tem e que para isso, para ser ouvida, precisa de você ter dedicação, você se concentrar, você parar para fazer aquilo. Não dá para você ouvir conversando. Você não pode ouvir uma obra batendo papo, não pode, você tem que se dedicar a ouvir aquilo. Então, isso é que foi o gênero musical que me fez apaixonar pela música e é o gênero ao qual eu me dediquei a minha vida toda. Embora, claro, eu saiba tocar, gosto de ouvir música popular, geralmente música popular brasileira, né? Música com um certo contexto narrativo, mas o gênero musical ao qual eu me dediquei, que me fez me dedicar à música, foi o gênero musical, se é que se pode chamar de gênero musical, da música clássica, música erudita, ou também chamada música de concerto. Muito bom, que legal. Parabéns, professor. É isso mesmo. Eu também comungo bastante com isso, e isso é comum não só... Já é uma narrativa comum entre os músicos, né? Mas eu vejo que hoje, não sei, talvez porque eu estou no momento da minha vida em que eu estou tendo acesso, talvez seja até pela a evolução tecnológica, né, que cada dia mais aumenta e fica mais acessível a nós todos, mas de maneira que eu estou tendo acesso a outras áreas do conhecimento que sempre, cada vez mais, me parecem se aproximarem mais da música com forma de verificar, né, em suas pesquisas, benefícios oriundos do contato, do convívio e, sobretudo,
essa imersão nas vivências musicais, né? E então eu só ressaltando aqui que assim eu vejo muita gente, isso que inclusive me impressiona bastante, tem me feito é, mantido mais inquieto a buscar mais conhecimentos musicais acerca dessas outras narrativas, né, de outras áreas do conhecimento, não só as musicais, né, que já são bastante, vamos dizer assim, tecnicamente muita coisa para a gente dar conta delas, mas eu me interesso por outras também. Muito bem. Então, pegando o gancho dessa nossa última fala aqui, eu, assim, como o senhor teve bastante, tem bastante experiência na área da música, inclusive na música na escola, né? Música na escola, professor de escola pública, uma ótima escola que nós temos aqui em Brasília, aliás, por sinal, acho que é a única escola técnica musical, não sei se tem outra, mas pelo menos do nível dela, não sei. Mas, assim, pegando esse gancho de educação musical, ao qual eu gosto também, como eu falei, eu queria ouvir um pouco do senhor, assim, no sentido quais perspectivas, assim, o senhor acredita que possam, podemos ter, assim, de reais, né, perspectivas reais, a nível de políticas públicas, assim, se elas... obviamente que a gente também, que já leu um pouquinho sobre literatura, a gente sabe que nós já tivemos períodos melhores, né, para a educação musical no Brasil, sem dúvida. Mas, assim, atualmente, assim, a gente poderia, vamos supor, de poucos governos para cá, onde houve algumas, por exemplo, 2008, né, teve no governo de 2008, teve uma assinatura de uma lei no qual não parecia, em princípio, ser uma coisa que avançava por colocar a educação musical obrigatoriamente na escola, mas não avançou porque um tópico lá, um parágrafo dessa lei dizia que por não ter tantos professores especialistas, aí ficou do mesmo preço. Então, ou seja, foi só uma coisa para inglês ver. Então, me parece que desse período para cá não avançou quase nada. Eu acompanho algumas instituições, assim, volta e meia, acompanho volta e meia, né? Mas como não trabalhei em escola pública, onde pode talvez maiores informações. Então, assim, eu gostaria de ouvir a opinião sua como um profissional, né? Um professor que atuou na rede pública e, de repente, teve contato, foi diretor de escola, teve contato com mais informações acerca de possibilidades de mudança, seja para melhor ou pior, né? Então, ouvir um pouquinho nesse aspecto, né? Bom, essa lei de 2008, né, de inclusão da música na escola pública, trouxe assim, uma esperança que não se concretizou, certo? E aí não se concretizou por diversos fatores. Agora, eu acho que o primeiro dos fatores que atrapalharam, né, a não concretização dessa lei foi a questão de que, para que a música seja incluída efetivamente no currículo, é preciso, em primeiro lugar, que os órgãos de governo, né, que implementem essa medida tenham consciência de que a educação musical tem uma importância estratégica na formação de um país. Então, não é simplesmente você chegar e colocar a música como mais uma coisa, como já fizeram economia doméstica, contabilidade. É importante que se perceba, e eu digo que é importante porque as pessoas não percebem isso, os governantes não percebem isso,
que a música tem uma importância estratégica na construção do país, na construção de uma cidadania. E isso é um discurso que tem uma importância muito grande, porque ele não é compreendido. Então, eu participei de alguns grupos de trabalho sobre implantação de música nas escolas, e a discussão assim, explicava o que a gente vai fazer na aula de música. Eu não vou ensinar a ler partitura, não vou ensinar a ler bolinha, não vou ficar ensinando dó, ré, mi, e outros falam, não, tem que me ensinar coisa da cultura, o outro, não, tem que falar sobre o que o aluno vive, que é o rap, é o funk, é sei lá o quê. E ficava nessa discussão e não se fazia absolutamente nada. Eu lembro uma vez que, assim, por acaso, eu estava indo para a Rússia para participar, de levar um aluno para um concurso de violino na Rússia. E por acaso eu peguei uma revista, se não me engano, super interessante, ao acaso, horas e horas de avião, eu comprei a super interessante para ler, e tinha uma reportagem na super interessante sobre um país muito conhecido pelo fato de que ele deu um salto do nada, para se tornar hoje praticamente a maior potência mundial. A gente conhece muito bem esse país, é a China, que até 1960 não tinha nenhuma universidade no país, era um país que era com civilização, desenvolvimento praticamente nenhum, e hoje em dia é um país que praticamente domina o mundo inteiro. E nessa matéria, na revista que eu estava lendo no avião, indo lá para a Rússia, e aí eu vi que eu estava dizendo que os alunos na China, onde as pessoas não têm discussão sobre o que vai ser, mas se alguém chegar lá e falar, vai ser assim. Essa é a característica do regime chinês. Né? Os alunos, quando estavam na escola, eles tinham que estudar 3 horas de violino ou piano. Vai estudar harpa, não, você vai estudar violino ou piano. Entendeu? Era assim que funcionava. Por quê? Porque o governo chinês, ele compreendeu que para formar uma nação que fosse líder do mundo, ele precisava do auxílio da música para moldar, para desenvolver a intelectualidade, o cérebro, o conhecimento dos cidadãos. E hoje a China é um país que tem uma tremenda valorização, uma tremenda explosão da música de concerto. Né? A música de concerto na China é super valorizada, é uma coisa que tem um público enorme, é uma coisa impressionante. Então, por acaso ou não, eu acho que não. E é um assunto assim, bem mais complexo, que a gente pode até conversar em outra ocasião, mas isso fez com que a China se transformasse no que é hoje. Você vê, por exemplo, quantas fábricas brasileiras de carro você tem? Nenhuma. Certo? Nenhuma. Quantas fábricas chinesas você tem de carro hoje aqui no Brasil? Aqui no Brasil, já chineses que vêm para cá. Você vê, então, o que a China se transformou e por que a China, quando decidiu que sairia de um país inexpressivo para ser uma potência mundial, ela adotou
a música como parte obrigatória, não é facultativa, é obrigatória da formação dos seus alunos. Então, isso é uma coisa que não está no radar de nenhuma das nossas autoridades, nem de governo de esquerda, nem de governo de direita, coisa nenhuma. Isso aconteceu lá nos anos 40, no tempo do Getúlio Vargas, onde isso foi obrigatório nas escolas, a gente aprendia, né? A gente não era nascido, mas as pessoas aprendiam na escola música. Aprendendo na escola música, aprender a linguagem musical, aprender o alfabeto musical, que são as 7 notas, que são os 12 semitons, aprender o que vem a ser afinação, o que vem a ser ritmo. Não está impondo nenhum estilo, não, mas aprender a linguagem musical. Assim como você entra na escola e você aprende a equação do 2º grau, que você passa a sua vida inteirinha, a não ser que você vai fazer engenharia, você não vai usar a equação do 2º grau na sua vida inteira. Assim como você aprende no 2º grau a estratégia de reprodução da samambaia, entendeu? Ou a fórmula do permanganato de potássio, você não vai usar isso a vida inteira. Você perguntar para 100 pessoas qual é a fórmula do permanganato de potássio, que eu vou contar para vocês que é KMnO4, ninguém vai saber. Para que serviu aquele trabalho todo, aquele esforço todo? Porque alguém achou que isso era importante. A pessoa conhecer um pouco de química, um pouco de física, um pouco saber a linguagem de cada um. E não apareceu ainda quem ache importante, ou pelo menos quem possa decidir que isso é importante. Talvez se um presidente decidisse isso, é claro que hoje em dia tudo haveria tanta discussão sobre o que fazer, que o negócio não ia andar para lugar nenhum, mas decidir que as crianças, os adolescentes precisam ter aula de música, precisam conhecer a aula de música. E nesse aspecto em particular, eu, enquanto professor, e acima de tudo, enquanto diretor da escola de música, eu vivia uma briga gigantesca, porque eu via que a oferta de música, a oferta do conhecimento musical, estava limitadíssima de uma forma cruel, de uma forma injusta até, na escola de música, enquanto você estava na escola de música oferecendo a aula de viola da gamba para um promotor de justiça do Distrito Federal, que ia lá no final do expediente para não pegar trânsito para casa, ter aula particular de viola da gamba, você tinha centenas de milhares de crianças, não tem, no Distrito Federal, onde eles não têm nenhuma aula de música, onde eles são obrigados, eles estão sujeitos, até como eu já vi, porque eu tive na rede pública, onde você tem professores que estão desensinando, que estão cantando para os alunos completamente desafinados, ou seja, os alunos estão sendo, como se diz, castrados na sua formação, porque não existe uma política, não existe uma noção por parte, uma consciência por parte do governo, por parte de uma autoridade que tem o poder para isso, porque precisa ter o poder para isso, de você colocar música na escola, porque isso é estratégico para você formar uma geração. É essa certeza que a gente precisa ter, de que a música não é para você chegar e ter uma manifestação cultural, e você poder valorização, você poder
divertir, lazer, é tudo isso, mas acima de tudo, para você formar o intelecto de uma geração. E nós estamos vendo por anos, por décadas, gerações tendo essa possibilidade roubada de si, completamente roubada, e passa o tempo, as crianças deixam de ser crianças, as crianças passam a ser adultas, outras crianças entram e simplesmente elas não têm essa possibilidade porque o dinheiro que se gasta, os recursos que se gastam na música, os recursos humanos, os recursos financeiros, os recursos técnicos são propositalmente mal empregados, porque não existe por parte das autoridades, por parte de alguém que pode, inclusive a Secretaria de Educação, órgãos de governo, de que o compromisso de oferecer isso, de oferecer música, de oferecer esse tipo de educação para as crianças. A lei está aí, dane-se a lei. Não vai cumprir a lei de 2008, que é 12 anos de lei, azar, não acontece nada. Gerações e gerações de crianças vão sendo simplesmente queimadas sem a possibilidade que eu tive, que você teve, de ter a experiência de conhecer a linguagem musical que transforma a inteligência humana. Que transforma. A gente viu, só para terminar, que eu estou falando longe demais, a gente viu recentemente, só que foi no ano passado, se não me engano, foi no ano passado, sim, 7 de setembro, o governo federal resolveu fazer o 7 de setembro, como você lembra disso, comemorando o 7 de setembro, com vários ministros cantando o hino nacional. Você lembra disso? Vários ministros cantando o hino nacional, fizeram um clipe. Sim. Cada um. Então, era uma coisa horrorosa. Porque, tirando um ou dois, o general Heleno foi um deles, que tinha alguma noção do que era cantar, a maioria não tinha a menor noção do que é cantar o próprio hino. Então você via o Moro ouvindo do Ipiranga, Margens Plácidas, traz de um povo completamente fora de qualquer coisa. Tu sabe, né? É uma vergonha nacional que nosso sistema educacional produziu pessoas que têm formação, viraram ministros, tudo, e que são analfabetos. E no analfabeto não é assim, em mandarim, em hebraico, numa linguagem que você usa todos os dias no mundo inteiro. Entendeu? Então, essa reflexão que a gente está fazendo sobre a importância da educação musical, sobre a importância da linguagem musical, que é uma coisa que a gente fala, repete aquelas bobagens do tipo, valorizar a educação, valorizar a pessoa, aquelas coisas que têm um efeito publicitário muito interessante, mas que não diz coisíssima nenhuma. Enquanto isso, meu amigo, o tempo está passando. E eu sempre falei, o tempo das crianças é muito curto. Ele passa e não volta. É isso que está acontecendo aqui no Brasil. É isso que, pior do que isso que está acontecendo, é isso que vai continuar acontecendo aqui no Brasil. Ok? Infelizmente, né, professor? Que pena, né? A gente vê que, assim, não se tem, assim, nem ideia de
quando poderemos ter uma luz no fim do túnel, né? Então, assim, é sempre, assim, perder de vista, a gente fica... Então, é muito difícil, né? Assim, infelizmente, então, assim, a gente, como se diz, vida de músico já não é fácil, né? Então, que já convive com isso de alguma forma e tal. E aí, então, fica relegado às outras pessoas a se distanciarem mais ainda, né? Porque não há um interesse em se educar, né? Usar a música como um instrumento, uma ferramenta de educação, de desenvolver, né? De desenvolver o ser humano. É isso que é a questão. Então, eu não sei se alguém... Eu acho que ninguém fez alguma pergunta. Pessoal, se vocês quiserem mandar alguma pergunta aí para o nosso maestro, fique à vontade aí, pois eu acho que nós devemos ter pouquíssimo tempo. E enquanto vocês podem elaborar suas perguntas, eu vou fazer a minha última colocação aqui. Na verdade, uma última colocação, e acho que o tempo deve estar se aproximando, então, para a gente aproveitar melhor, professor Ayrton, eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco mais das suas narrativas que o senhor quisesse que nós soubéssemos, né? Nós e as pessoas soubéssemos, assim, né? Então, assim, como é um canal digital, virtual, plataforma, isso vai para mais longe que podemos imaginar. Então, assim, o espaço aí para que o senhor possa falar o que o senhor quiser aí, que queira, Olha, né? eu acho que uma coisa assim muito importante, muito bacana, é que nós estamos vivendo num mundo de uma transformação muito rápida, né? E a comunicação, né, que era uma coisa restrita até pouquíssimos anos atrás, a comunicação era uma coisa que só existia de um ponto para todo mundo. A televisão falava para milhões de pessoas, mas as milhões de pessoas não falavam para a televisão, certo? As milhões de pessoas não falavam entre si. É o que eu chamo de comunicação horizontal, né? Então, a comunicação só partia de um para muitos, os muitos não falavam entre si. Hoje em dia, você chega aqui, faz uma coisa dessa e pode pessoas do mundo inteiro, certo? Tá participando com a gente ao vivo. Então, essa mudança dos paradigmas da comunicação atingiu especialmente a música. Por quê? Porque a música é uma linguagem. A música é uma comunicação. Então, ela teve um impacto muito poderoso na música, porque você, quando há pouquíssimo tempo, para você poder gravar um disco, por exemplo, era uma coisa que era acessível a dois a três. Um estúdio custava milhões de dólares, certo? De repente, eu posso chegar aqui e gravar ao vivo, eu tocando, eu cantando, eu dando uma aula, etc. Então, isso aí, de uma forma, é assustador para a profissão do músico, porque hoje você vê, por exemplo, a orquestra está de recesso, certo? A orquestra de Brasília, a orquestra do Teatro Nacional está de recesso. Então, o que acontece? Você tem concertos virtuais, não é isso? Você vai ouvir lá a primeira sinfonia de Beethoven no concerto virtual. Só que acontece que você digita no YouTube primeira sinfonia de Beethoven, vai aparecer videogravações. Então você tem uma concorrência enorme.
enorme. Se você pegar aqui alguém tocando uma peça, um concerto de Mozart para clarineta, lá maior, aquele concerto bacanão, aí você está estudando, bacana, você digita, então vai ser 10, 20 pessoas tocando de uma forma assim, né, perfeita, ou mais do que perfeita. Então, a concorrência ficou muito complicada para você chegar e produzir alguma coisa, porque você está sujeito instantaneamente à comparação com pessoas do mundo inteiro fazendo aquilo que era impossível e, de repente, você se sente, né, poxa, esmagada por uma concorrência dessa. Por outro lado, isso abre, né, uma janela já vendo que tem uma pergunta aí, né? Isso abre uma possibilidade muito grande, porque abre a possibilidade de você fazer a educação virtual. Essa que é a questão. Isso é uma verdadeira educação virtual que você pode, na minha plataforma, por exemplo, que é o canal Maestro Pisco no YouTube, você encontra aulas de violino, de música, né, explicando assuntos assim que, aliás, não são abordados geralmente nas aulas, e esse tipo de coisa tem o potencial de atingir muito mais gente do que eu jamais conheci na minha vida inteira. Essa pessoa clicar lá, Maestro Pisco no YouTube, e tem lá o negócio que pode ir por séculos, está lá disponível para todo mundo. Então, essa a gente tem que ver de assim, a gente se lamenta das coisas ruins que estão acontecendo, mas a gente tem que também assim, tomar atitudes positivas, que é usar as plataformas digitais, né? Usar as plataformas que nós temos para poder implementar aquilo que nós sabemos que é importante fazer, que é a divulgação da música para que ela possa exercer o papel dela na vida das pessoas. Maravilha. Então, aproveitando com a pergunta aí, que é justamente, né? O Pedro está querendo saber do professor sobre o sistema de educação musical da Venezuela. Né? Isso. Então, esse é um assunto muito polêmico. Porque a Venezuela, ela implantou esse negócio chamado sistema, né? Que é o sistema de educação musical que para todo mundo, né? Que foi divulgou a música clássica na Venezuela em todos os níveis, né? E formou, então, uma geração de gente que conhecia bastante a música, especialmente a música sinfônica, né? E o nome assim, mais conhecido, o maestro Dudamel, né? Que hoje está lá em Los Angeles, né? Veio de lá. Então, o que aconteceu? Por isso que é uma coisa muito polêmica, né? Aconteceu que em 2010, se eu não me engano, a Orquestra da Venezuela esteve aqui em Brasília, tocando. E na ocasião, o presidente do Brasil era Dilma. E eu não sei se foi 2010, 2013, eu não sei exatamente a data, mas sei que o governador do Distrito Federal era o Bagnello, né? E aí, o que aconteceu? O Bagnello era presidente e ele fez um decreto, nós estávamos no mês de maio, se não me engano, que a partir de agosto, todas as regionais de ensino de Brasília teriam uma orquestra. E aí deu uma polêmica danada. Você não se lembra, era um decreto, isso era no Diário Oficial, né? Uma polêmica danada, o pessoal falou que não foi consultado, NB, não sei o que lá, que estava envolvido lá o professor Afonso Celso Thanos Galvão, e aí, não sei o quê, porque a música, porque não a música assim, popular, e porque não a capoeira, e o
samba, e o não sei o que lá, e parará, e um rolo danado, e não saiu do papel. Não aconteceu nada. A Dilma estava nesse concerto lá no Teatro Nacional, foi uma coisa magnífica. E também foi uma grande preocupação, uma grande frustração, porque na época a gente achava que essa educação musical na Venezuela, essa amplitude, né, da educação musical, essa capilarização que foi atingir a música clássica para todo mundo, ela fosse transformar o país. E o país fosse, né, dar um salto de crescimento, um exemplo para o mundo de que a música seria capaz de fazer. E não foi isso que aconteceu. Entendeu? Então, realmente, o que aconteceu foi o contrário. A Venezuela afundou e hoje é um país miserável, não sei o quê. Claro que não vai caber aqui a análise política, econômica do que aconteceu na Venezuela, mas o fato é que no resultado não foi esse. O resultado não foi o que aconteceu. Então, quando você vai fazer uma estratégia de ensino ou de qualquer coisa, né, inclusive ensino musical, é preciso que você, e eu falo isso assim, em questão do Brasil, como aconteceu aqui com o Agnello, o cara chegou lá e falou assim, não, a partir de agosto vai ter uma orquestra em cada regional. Imagina, uma coisa boa, fantástico, mas é uma coisa que você precisa parar para pensar. E quem vai pagar por isso? Essa que é uma história, quem vai pagar? De onde vai sair o dinheiro? Então é preciso que você, quando você faça um planejamento e perceba a importância disso, e decida que você vai fazer uma estratégia, mas você tem que estabelecer um custo. Porque se você não estabelece um planejamento de como você vai gastar, de quanto você tem que gastar, você está fazendo um negócio de teto infinito, como aconteceu na Venezuela, você simplesmente quebra, ou como aconteceu com o Brasil, não sai do lugar. O decreto da Agnello não foi feito absolutamente nada. Simplesmente porque você chega e embola uma coisa mirabolante, copiar o sistema da Venezuela, só que você não tem recurso para isso. A Venezuela tinha recurso para isso. Gastou tudo e, sem entrar no mérito da questão, quebrou o país. E o Brasil, o Distrito Federal, não tinha recurso para isso, não gastou, e o projeto não saiu do lugar. O projeto do Agnello, no Diário Oficial, se não me engano, foi em maio, teve resultado absolutamente zero. Então, eu sei que eu estava no olho do furacão naquela época, certo? E depois, no governo seguinte, o governo do Hollenberg, foi a mesma coisa, a gente entrou com outro projeto, então eu participei de discussão, tudo, não resultou em absolutamente nada. Então, é preciso que você tenha uma objetividade e faça as coisas com o pé no chão. Se eu chegar e falar assim, é uma coisa maravilhosa, fazer que nem é o sistema da Venezuela, fazer uma orquestra em cada bairro, cada maravilhoso. Há recursos para isso? Você tem estrutura para isso? Então é melhor você começar a fazer as coisas com o pé no chão. Assim, todo mundo pode chegar lá, pegar um violinozinho, e a China, por acaso, fabrica violinos aos milhões, né? O violinozinho, você vai estudando, o professor dá aula para 30 alunos de uma vez. Então, você faz um trabalho que você possa fazer e possa ser sustentável. Agora, você pôr lá uma coisa que vai ser gigantesca, que ou você não vai ter condições de fazer, ou se fizer, você vai quebrar todo mundo, então isso é suicídio. Entendeu? Então, você tem que, quando você vai
fazer uma coisa que é importante, como a educação musical, ou qualquer outra coisa que você vai fazer na vida, você vai fazer as coisas com o pé no chão, onde você possa alcançar e onde você possa ter base para seguir adiante. Não você começar logo assim, lá para cima, fazer uma coisa gigantesca, bonito, linda, aparece no jornal, tem entrevista na DFTV, eu saí dando entrevista para todo mundo, a música, não sei o que lá, não aconteceu absolutamente nada aqui. Nem Agnello, nem Hollenberg, não aconteceu absolutamente nada, uma vergonha total, simplesmente porque as pessoas não têm noção de que para você fazer um projeto é preciso que você tenha recursos para isso. Os recursos são limitados, então você tem que fazer o melhor possível com os recursos que você tem. E não ficar sonhando com o ideal com os recursos que você não tem. Ok? Verdade. Muito bom, isso tem que planejar, tudo tem que planejar. E educação não é diferente, né? Então, professor Claro. Ayrton, eu vejo aqui as horas, pelo visto, já deve estar completando, então eu vou aqui, de momento, agradecer a participação sua aí, uma, né, maravilhosa participação, contribuição para nossos projetos aí, para a ideia, né, para nossas ideias musicais que poderão ser trazidas novamente em outras lives, com certeza, e, né? Então, assim, agradecer de coração aqui a todos que estiveram presentes também, e muito obrigado a todos, especialmente para os países aí, que sempre à disposição aí de esclarecer-nos quaisquer dúvidas, né? Ele mostrou o canal da Conta e eu visitei, gostei muito, inclusive estou tendo ideias também de gravar alguns vídeos, depois nós vamos falar, professor, no particular, para a gente elaborar algumas coisas aí em parceria, eu acho que vai ficar muito bom aí para quem vir assistir, né? Então, fica aí meu muito obrigado aí, né, de coração, mais uma vez aí, que Deus possa abençoar a todos nós aí, especialmente o senhor, né, que o senhor possa sempre contribuir aí com a comunidade federal do Brasil, do mundo, já vista as possibilidades das ferramentas tecnológicas hoje, né? Então, com a sua musicalidade, com o seu conhecimento, suas narrativas, tá bom? Então, o senhor fica aí, meu muito obrigado. Beijo no coração, se o senhor quisesse findar as palavras aí, por mim eu estou satisfeito. Bom, só vou findar dizendo que, aproveitando essa ferramenta, nessa possibilidade, eu falei para vocês que tem o canal no YouTube, as aulas, logicamente, são totalmente gratuitas, né? E se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser perguntar, se alguém quiser alguma orientação sobre algum assunto técnico, questão musical, eu terei o maior prazer em responder, em ajudar, multiplicar o conhecimento, distribuir, né, compartilhar toda essa vivência que eu tenho em mais de 40 anos de música, né, com as pessoas que estiverem interessadas, que possam fazer esse trabalho também de multiplicação e levar a música cada vez a mais pessoas da forma que a gente pode, ok? Então está aberto lá o canal Pisco, lá no YouTube, vocês podem entrar, comentar os vídeos, perguntar. Se tiver alguma dúvida, maestro, como é, que alta? Estou fazendo agora um vídeo sobre ritmo, né?
como é que é o acorde, como é que encadeia um acorde. Poder perguntar o que quiser, que eu terei o maior prazer em responder para que a gente possa não ficar com o conhecimento para a gente, mas distribuir aquele negócio que é nosso papel no mundo, né? Espalhar sabedoria, espalhar conhecimento, espalhar o que pode ser bom para as pessoas, porque para espalhar o mal tem gente demais. Infelizmente, tem gente demais para espalhar o mal. Então, vamos fazer a nossa parte, espalhar o bem. Então, estou à disposição de quem estiver me ouvindo, de você, para que a gente possa seguir nosso caminho, seguir compartilhando o que a gente sabe e poder ajudar o máximo número possível de pessoas. Ok? Isso. Valeu, um forte abraço e até a próxima. Forte abraço, até a próxima.